Doutora Thaís, prazer recebê-la novamente, viu? Boa tarde, Tony. Boa tarde. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui na Cultura. Muito bem. E olha, a gente hoje vai bater um papo, gente, sobre implantes zigomáticos, né? A gente até teve, dando uma pincelada na última passagem da doutora aqui no nosso programa, no quadro, né? O Momento HD Odontologia, e a gente volta a falar um pouquinho, né? Sobre isso. Para quem tá ouvindo agora, né? A primeira vez, zigomático, né? Um nome meio estranho, né? Isso é o quê, na verdade? Então, doutor, explica aí pra gente. Esse é um tema, Tony, que nós já conversamos, né? Algumas vezes aqui na rádio, mas que nós não cansamos de trazer, justamente porque tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez e, além disso, de enfatizar, né? De levantar como é um tema muito importante que a HD Odontologia trouxe aqui para a Serra Talhada e região. Então, os implantes zigomáticos, para quem está estranhando o nome, são implantes numa técnica diferente, utilizados para aqueles pacientes que já não têm mais osso suficiente para colocar os implantes normais. Os implantes que, digamos assim, a maioria dos pacientes eles colocam. Então, para o paciente que perdeu os dentes muito cedo, já usa aquela prótese total, né, há muito tempo. Também, às vezes, alguns pacientes que ainda têm dentes, mas que mesmo assim perderam muito cedo, a gente vai perdendo o osso ao longo da vida. Quando a gente não tem dentes, a gente vai perdendo o osso. E chega num ponto que esse osso está tão pouquinho que a gente não consegue colocar um implante normal. Então, nós temos que partir para a técnica do zigomático, que é essa região de osso que pega aqui na nossa maçã do rosto. Então, ao invés... É o nome dele, né? Zigomático, é o osso zigomático. Então, ao invés dos implantes serem presos no osso onde ficavam os dentes que você perdeu, eles vão ser presos nesse osso zigomático aqui, próximo à maçã do rosto, aqui na maçã do rosto. É bem interessante, né, que tinha uma história de um enxerto, né? Exatamente. Antigamente, não, olha, para você fazer implante aí, olha, não tem osso, né? Tem que fazer um enxerto, né? Pegar uma cavidade óssea de uma outra parte do corpo e fazer esse enxerto. Aí tinha uma recuperação longa, demorada. Aí ainda tinha que ver se o enxerto deu certo, né? Se não deu, não, exatamente. Era todo um processo meio dolorido, né? Era todo um processo. Além de dolorido, demorado e custoso financeiramente falando. Então, olha o tanto de procedimento cirúrgico, né? Sim. Aí, no caso de uma cirurgia para protocolo, né, que é a prótese total com enxerto ósseo, o paciente ele vai ter pelo menos 2 cirurgias, pelo menos, né? Uma cirurgia para o enxerto, deu tudo certo, daqui a 6 a 8 meses é que poderíamos fazer outra cirurgia para colocar os implantes. Então, a técnica dos implantes zigomáticos, ela veio para trazer tanto rapidez, qualidade e diminuir a necessidade de cirurgias, de gasto para esses pacientes que não têm o osso suficiente. É uma técnica que não é tão nova, mas considerando a história da odontologia, é relativamente nova. E a gente da HD trouxe essa inovação aqui para a Serra Talhada, né? Hoje, Dr. Hermes e eu também realizamos lá as cirurgias de implante zigomático e esses pacientes que já receberam um não dá para você não tem osso, para você só se realmente colocar enxerto, aí tem que esperar, tem que ver se deu certo, vai passar tanto tempo sem dente. A HD hoje consegue dar o sim com os implantes zigomáticos e com a carga imediata, que a maioria dos ouvintes que nos acompanha aqui no Momento HD Odontologia já sabe que na HD nenhum paciente sai sem dente, né? Exatamente. E é bem interessante isso, né? Como a gente observa as técnicas avançadas da odontologia e que vocês trazem para cá, né? Para oportunizar para a população, né? Para quem justamente está aqui. Então, eu acho até que uma das coisas que
muita gente quando ouve falar sobre implantes, né, lembra logo de toda essa saga que a gente falou agora há pouco, né? Eita, não tem um osso, porque é normal, né? É normal quando não se tem dente. Quando não se tem boca dente, murcha, o processo fisiológico, digamos assim, da perda de osso, ele acelera. Então, há uma absorção, né, do próprio organismo. Uma absorção. Né? Se na velhice, normalmente, para pessoas que têm dentes, a gente já percebe que as pessoas mais velhas ficam com aquela boquinha murcha, vai perdendo, né, o volume aqui do lábio. Quando você não tem dente, esse processo é muito rápido. Então, às vezes, chega lá na clínica pacientes de 30 anos de idade, 35 anos de idade, que se você bater o olho, você diz que tem 60. Meu Deus. Porque já perdeu o osso e perde o suporte do lábio, da estrutura do rosto, né? Vai ficando com a boca murcha, né? A boca murcha, vai murchando, exatamente. Né? E aí, essa é um dos nossos valores lá na HD Odontologia, é justamente o aprimoramento e o melhoramento constante. Então, os pacientes que nos acompanham veem que praticamente todo mês, de 2 em 2 meses, o Dr. Hermes está em São Paulo, ele está fazendo cursos, está trazendo novidades. A equipe também, não só ele, mas toda a equipe está sempre em busca de coisas que possam melhorar a vida dos nossos pacientes. Isso é muito bom. Então, não existe mais essa saga, viu, gente? Você que tem a vontade, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem que ser bem franco. Ninguém quer ficar desdentado, ninguém acha bonito, né? Tá falando e não tem, a sua alimentação não é a mesma, né? A sua socialização também não é a mesma, né? Então é importante ser colocado isso, né? Ninguém ninguém fica banguelo porque quer também. Existem vários fatores, né? Exatamente. Antigamente tinha uma cultura muito séria de arrancar o dente para prevenir dores, né? Porque não tinha uma assistência odontológica, isso no passado, há 40, 50 anos lá para trás, né? Ou mais do que isso. Quando você pega muitos idosos de hoje, a história era essa, né? Não tinha um cuidado, não tinha uma informação adequada, né? De que tinha que cuidar dos dentes para poder, né, tê-los ali por mais tempo, isso, né? Nós ouvimos muito isso lá na clínica, Tony, porque muitos pacientes chegam inclusive com vergonha de estar na situação, a mão na boca, né? Ou de ter perdido os dentes muito cedo, porque acham que nós vamos interpretar como uma falta de cuidado, que o paciente que não quis se cuidar, escovar ou cuidar dos dentes, e a gente sabe que a realidade não é essa. Sim. Antigamente, até os próprios dentistas, os próprios profissionais indicavam extrair dentes bons. A gente vê isso na história da odontologia, quando nós estamos na faculdade, que a odontologia antigamente ela era de extração e não de cuidado. Então, assim, eu tenho essa realidade, por exemplo, na minha mãe. Minha mãe perdeu alguns dentes. E quando ela me conta a história desses dentes que ela perdeu, ela me disse assim: minha filha, eu ia no dentista que era o único, só tinha um na cidade, e ele me disse assim: você é filha de quem? Ah, não, então seu pai não vai ter direito para dinheiro para arrumar seus dentes, não, é melhor arrancar. Meu Deus do céu. E foram dentes extraídos que hoje nós temos tratamentos de canal, restauração, coroa. Hoje só perde um dentinho. A gente faz de tudo hoje em dia para salvar um dente. A gente só não salva realmente aqueles dentes que já não estão mais em condições. Então, muita gente tem essa realidade de perda de dentes muito cedo, principalmente os mais velhos hoje em dia. E também a gente vê muitos pacientes jovens que perderam dentes e, mais uma vez, não por simplesmente querer. Ninguém quer passar dor, como você disse, ninguém quer ser desdentado, ninguém quer ficar banguelo. Exatamente. Existem quadros de depressão em que a pessoa simplesmente não consegue, não tem forças para se cuidar, e aí vai acabar tendo problemas, perdendo dentes, é uma saúde de forma geral. Existe realidade financeira difícil. Muita gente mora em sítio, mora em roça, não tem como estar frequentando dentista. Então, são várias realidades que levam à perda dos dentes e nós sabemos disso. Exatamente.
Por isso que hoje tem aí a HD hoje realizando sonhos. Você bate lá no Instagram deles, você vai ver a quantidade de histórias, né, de pessoas que, né, tinham esse sonho, né, de estar rindo à toa, né, de estar sorrindo. Não tem coisa melhor do mundo do que você, né, poder sorrir, poder dar risada, né, tranquilamente, sem ter nenhum problema e tendo aí essa oportunidade. Então, para quem acha que, né, aí, rapaz, não tenho mais, nessa altura do campeonato da minha vida, não tem mais chance de ter dente. Tem, né? Tem chance. Tem, e não tem mais essa história de enxerto, de sem osso, né, porque tem essas técnicas bem diferentes, a exemplo dessa técnica, né, dos implantes zigomáticos, né, que, né, vai e outra coisa, eu uma certa vez o doutor Hermes fez um procedimento, vocês estavam os dois fazendo, né, e eu achei bem interessante, né, o uso é bem interessante mesmo e fixa bem, né, e o material que é utilizado também de muita qualidade, né, o melhor que tem no mercado desses implantes são oferecidos por vocês, isso, né? Então é bem interessante. Nós prezamos muito pela qualidade não só do nosso trabalho, mas também dos materiais que são utilizados lá na HD. Então, os implantes zigomáticos hoje já tem de outras marcas, já tem outras linhas. Quando a inovação vai aumentando, vai crescendo, as marcas vão começando a fabricar. Mas lá na HD nós só trabalhamos com a Neodent, que é a marca número 1 em implantes no Brasil. Não temos outra marca de implante, tudo nosso é da Neodent, desde o implante a pecinha que segura a prótese. Porque às vezes o implante é melhorzinho, mas vamos dar uma economizada aqui na pecinha, e lá não tem isso. Então, além do conhecimento, existe também o material que vai na boca do paciente e a satisfação e o bem-estar dos pacientes que fazem essa técnica de implante zigomático. Porque hoje, por exemplo, nós temos pacientes que foram operados, que foi utilizado o implante zigomático, e esses pacientes dizem, o depois foi tão tranquilo, meu Deus, eu imaginava que era uma cirurgia tão invasiva, porque quando a gente fala assim, vai ser um implante fixo aqui perto da maçã do seu rosto, o paciente pensa, meu Deus, vai puxar meu rosto todo, vai, digamos assim, arregaçar minha cara e vai ser muito ruim, eu vou sofrer demais. Fulano que fez uma cirurgia com enxerto, com isso, sofreu muito. Tem uma paciente nossa que o esposo dela fez implantes há uns 10 anos atrás. E ele fez dessa forma, fez enxerto, esperou 8 meses. Meu Deus. Ficou sem dente e hoje ele tem lá o protocolo dele. Aí ela me disse que quando ela fez a cirurgia, que ela chegou em casa, o marido olhou pra ela e disse, gente, o que foi? Desmarcaram? Ela disse, não, eu fiz. Aí ele fez, não. Ela fiz, rapaz, eu fiz a cirurgia, já tô com meus dentes. Aí ela disse, doutor, ele fez eu abrir a boca pra ele ver que tinha lá as entradinhas dos parafusos, porque ele não acreditou, porque ele sofreu muito, ele inchou muito, ele sofreu muita dor e foi um Deus nos acuda. E hoje em dia, nós lá da HD, na maioria, grande maioria esmagadora dos nossos casos, os pacientes sempre falam que o pós foi tranquilo, que não sentiu nada, mesmo nos implantes zigomáticos. Tá vendo aí? Olha, tem um ouvinte aqui mandando um áudio, né? Vamos trazer aqui. Eu ouvi aqui, acho que é meu amigo Messias, né? Fala, Messias. Por aí, a doutora aí, quanto é o preço? Quanto é o preço para implantar? Pronto, é a pergunta que mais feita, viu? É o preço. É o carro-chefe, a pergunta é o preço. Então, é Messias, né? Isso. Então, Messias, essa questão do preço, a gente realmente tem que fazer uma avaliação.
Porque não tem como eu falar um preço sem eu saber qual é o seu caso. Isso, exatamente. Nós temos que ver se o seu caso é o mesmo que nós estamos conversando aqui, se é realmente implante zigomático, se não é. E para isso, lá na HD, a nossa avaliação, ela já conta com os exames de imagem. Então, você já faz sua panorâmica, já faz sua tomografia, para que o dentista que está avaliando saiba a sua situação por completo. E aí sim vai falar com você e discutir questões de preço. Porque às vezes até chega pacientes lá que dizem, uma amiga minha fez e o dela foi tanto. Mas a sua situação é igual à da sua amiga? Não é. Não é. São coisas diferentes e aí o preço muda. Diferente. Tem gente que diz, eu pensei que era mais, porque fulana disse que era tanto. Então a gente tem que avaliar, porque cada caso é um caso. Olha, Fran Nascimento, que você conhece, Fran, né? Conheço tá aqui. Demais. Eita, rapaz, a Fran disse, agora aí tem uma mão de fada, viu? Gosto de graça, doutora Thaís, tá vendo? Obrigada, dona Fran. Aí é um amor de pessoa. É verdade, né? Vovó, né? Vai ser vovó. De novo, né? José tá enorme na barriguinha de doutora Ellen. Exatamente. Bom, doutora Thaís, muito obrigado por ter vindo, né? E claro, quem quiser entrar em contato com a HD Odontologia, já sabe, né? Tem um Instagram, né? Eu digo a doutor Hermes toda vez, que eu quero falar com a HD, eu faço só assim, ó. Eu chego perto do meu telefone, aí digo, rapaz, eu tava querendo o número da HD Odontologia. Aí depois você vai lá no Instagram, já vai aparecer o comercial. O celular ouve. Exatamente. O celular já escuta. E já coloca a linha pra você ter, né? HD Odontologia. Eu tô falando aqui perto do telefone, já vai aparecer um monte de anúncios. É verdade. Então Obrigada é isso. mais uma vez, Tony, pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho. E para quem está ouvindo, como o Tony falou, que se interessou, que quer saber mais, quer tirar alguma dúvida, nos procure. Nós temos o Instagram, no Instagram tem link pro WhatsApp. Ou podem até mandar mensagem aqui para a Rádio Cultura, que Tony encaminha o contato de vocês pra gente e alguma das meninas entram em contato com vocês. E outra coisa, viu? A HD tá aberta. Você quer só ir conhecer lá, né? A estrutura, você pode fazer uma visita sem compromisso nenhum. Não é obrigado você entrar lá e ter que fazer o procedimento, né? Você pode fazer pesquisa, eles sempre deixam isso aberto, né, para todo mundo. Você quer conhecer, né? Quer conhecer toda a estrutura, como a doutora Thaís colocou, né? Tem desde da limpeza, restauração, até os implantes, mas tem a parte também de imagens, né? Você faz os exames lá também de imagens, né? O laboratório próprio também, né? Que o dente é feito lá, 15 minutinhos já tem um dente pronto, né? 15 minutinhos já temos coroa. Exatamente, Tony. Podem passar lá, tomar um café com a gente, conhecer a clínica. E é muito importante realmente você conhecer o lugar onde você está confiando seu sorriso. Você tem que ter segurança no local onde você está fazendo. Então a HD está sempre de portas abertas para que a população vá, nos conheça, converse, tire dúvidas, faça os exames, sua avaliação, que aí fica tudo às claras. Exatamente. Um abraço, minha querida, e até a próxima, viu? Um abraço, Tony. Brigadão.